Não? Eu tentei deslocar um pouquinho as animações, gráficos e títulos mais para a esquerda devido ao nosso problema aí com o retroprojetor, mas eu acho que eu não consegui fazer isso de forma adequada para todos os slides. Então, tenham um pouco de paciência e quando vocês virem a gravação e os slides finais, espero que esteja mais claro. Tá? Bem, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as estratégias de modificação molecular que são empregadas principalmente no módulo de MBDD, de desenvolvimento de fármacos baseados em ligante. Né? Eu vou iniciar as modificações e depois Glória vai dar prosseguimento e aprofundar várias dessas coisas que eu estou falando. Eu vou começar a falar hoje. Tá? Então, hoje eu vou falar basicamente sobre modificações moleculares para a identificação do farmacófago. E, nesse sentido, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um farmacófago, qual a relevância dele para o desenvolvimento de um composto bioativo. Como que eu saio do composto bioativo e, utilizando os conceitos de farmacófago, consigo chegar num composto protótipo otimizado. Tá? Para a gente entender qual que é a importância de um farmacófago, é crucial perceber que os fármacos são moléculas polifuncionalizadas e, portanto, eles são capazes de múltiplas interações com o seu alvo macromolecular. É óbvio que não são todas as interações que uma molécula é capaz de fazer que ela vai fazer com o seu alvo principal. Algumas dessas interações vão ser de fato com o alvo e garantir potência, seletividade, mas tem outras dessas interações que vão ocorrer em alvos secundários ou até não previstos inicialmente, e isso vai ser relacionado com problemas de toxicidade no sentido de efeitos adversos ou colaterais. Compreender quais dessas interações são importantes ou cruciais para a potência e seletividade e quais eu consigo modificar para reduzir toxicidade, melhorar a limitação magnética e assim por diante, constitui a base do que a gente entende ou explora aqui na disciplina como a relação estrutura-atividade. O estudo da relação estrutura-atividade, ele não é recente. Ele data lá do final da década, aliás, do século XIX, quando Krum e Brown fizeram um experimento que hoje é muito simples, mas que na época foi muito revolucionário. Eles colocaram num tanque girinos e foram adicionando à água desses girinos álcoois de cadeia alquílica variável. E perceberam que, dependendo do tamanho dessa cadeia alquílica, o efeito narcótico ou de diminuição da motilidade desses girinos variava. Quanto maior a cadeia alquílica, maior era a perda de motilidade dos girinos. E eles proporam, então, que a ação fisiológica, no caso daqueles álcoois, é uma função da sua constituição química. Hoje é simples entender o que eles fizeram lá, porque conforme eu aumento o tamanho da cadeia alquílica desse álcool, ele tem uma maior lipofilicidade, penetrava mais, então, pela pele dos girinos, e o efeito era que eles perdiam motilidade, porque, em termos chulos, eles estavam ficando bêbados mais rápido. Tá? Então, a relação estrutura-atividade constitui a base de toda a química medicinal no sentido de fazer a síntese de derivados de um composto bioativo para tentar aumentar a afinidade pelo receptor ou a potência se a gente está pensando num ensaio fenotípico. Da mesma forma que Kuhn e Brown fizeram lá no século XIX. Variando a estrutura do álcool, eles viram a potencialização do efeito biológico que eles estavam observando.
que nós fazemos hoje em dia com a síntese de derivados é tentar aumentar a potência, reduzir toxicidade, entre outros fatores que eu acabei de citar para vocês. Bem, a gente sabe para que eu quero modificar. Como que eu vou modificar? Que estratégia eu vou utilizar para fazer essas modificações e onde eu vou modificar são coisas que nós vamos discutir ao longo dos próximos 2-3 meses. Tá? Como modificar? Eu preciso levar em consideração dois fatores muito importantes. O primeiro deles, viabilidade sintética, mas não só a viabilidade sintética, porque o que vai mais me interessar na síntese dos derivados é que informação químico-medicinal aquele derivado vai trazer. Tá? Então, eu preciso planejar um derivado do primeiro composto bioativo para saber se eu preciso aumentar ou reduzir a hidrofilicidade, para entender se um grupo que faz uma ligação de hidrogênio, um grupo polar, é ou não essencial para a potência, ou se ele está associado com toxicidade e assim por diante. A partir das informações que eu vou coletar da avaliação biológica desses derivados que foram planejados com um propósito específico, eu vou determinar uma informação que é crucial, que é quais grupos são farmacofóricos e, portanto, essenciais para a atividade farmacológica e quais são os grupos auxofóricos, que não são essenciais para a atividade biológica. Essa definição de farmacóforo e auxóforo, ela está muito claramente estabelecida no livro do professor Silverman, que é um livro clássico aí de química orgânica aplicada ao desenvolvimento de fármacos, no qual ele define como farmacóforos os grupos ou partes de uma molécula que interagem com o alvo macromolecular, sendo, portanto, responsáveis pela atividade biológica. A definição dele parece bem clara, bem didática, não é? Ao passo que auxóforo são grupos da minha molécula, do meu composto bioativo, que não interagem com o alvo macromolecular. Essa definição, ela remonta, de certa forma, o que Paul Ehrlich propôs no final do século XIX, que alguns grupos químicos são responsáveis pela ação biológica. Então, baseado lá no que Paul Ehrlich disse, no final do século XIX, a gente pode analisar essas duas definições. Tá? Percebam que essa definição de farmacóforo, ela tem uma relação muito estreita com a fase farmacodinâmica. Tá? Porque eu estou falando de interação com o alvo macromolecular. Então, eu devo pensar, a rigor, em o que determina a interação da micromolécula com a macromolécula. Quem interage seria responsável pela atividade biológica e as partes da molécula que não estão interagindo, que estão, por exemplo, voltadas para o solvente, poderiam fazer parte do auxóforo. Tá? Embora essa definição seja muito clara, ela traz algumas confusões. Por exemplo, se eu modifico uma parte auxofórica da molécula e ela passa a interagir com o meu alvo macromolecular, ela deixa de ser auxóforo e passa a ser farmacóforo? Então, a definição de quem é auxóforo, quem é farmacóforo, é fluida, é variável. E isso, na hora de você fazer o planejamento, começa a trazer problemas. Por quê? Porque o nosso raciocínio inicial, ou que foi adotado durante muitas décadas, foi o seguinte: isso aqui é responsável pela afinidade. Isso daqui eu posso modificar para, aliás, já que está gravando, né? O farmacóforo é a parte que é essencial para a afinidade.
E o alto-sóforo é uma porção da molécula que eu posso modificar para melhorar propriedades farmacocinéticas. Eu vou alterar a pKa, eu vou alterar a log-P, dessa forma. Né? Então, são pensamentos estanques. Essa parte da molécula farmacocinética, aquela parte da molécula afinidade. Tá? E foi assim que se pensou durante muito tempo o planejamento de fármacos. De acordo com essa forma de pensar farmacófono, como sendo grupos químicos essenciais para a atividade biológica, eu posso racionalizar por que algumas moléculas são bioativas. Por exemplo, por que uma sulfonamida teria atividade antibacteriana, no caso bacteriostática? Porque ela tem uma estrutura química parecida com um dos substratos de uma enzima que é essencial para o crescimento bacteriano. Devido a essa semelhança química e presença desses grupos que fazem o mesmo tipo de interação, seria então a atividade farmacológica das sulfas com atividade biológica. Da mesma forma, eu posso olhar para o transdietilbestrol e entender por que ele tem atividade estrogênica, embora ele não tenha um anel esteroidal. Essa atividade estrogênica decorre dele ter os grupos importantes para fazer a ligação de hidrogênio, mais ou menos na mesma distância que ocorre no nosso ligante endógeno. Então, percebam que a definição de farmacófono ela poderia ser encarada como um caso especial de similaridade química, onde eu não vou agora olhar para a molécula como um todo, mas eu vou olhar para as partes que são essenciais ou que interagem com o alvo macromolecular. Se as partes que interagem são capazes de fazer a mesma ligação, essa molécula deve ter a mesma atividade biológica. E aí a gente começa a entender por que ou em quais casos a similaridade falha, mas existe uma explicação. Né? É porque eu estava olhando para a molécula como um todo, quando na verdade a parte importante para a atividade biológica continuava lá, mesmo que a molécula não fosse tão similar assim. Tá? A partir dessa compreensão de que existem grupos essenciais para a atividade biológica, a gente também pode encontrar numa molécula complexa, como por exemplo um produto natural, quais são as partes dessa molécula que são responsáveis pela atividade biológica que me interessa. Porque se eu pensar na síntese de um produto natural, e aqui eu tenho representado a morfina, que é um exemplo clássico, muitas vezes é difícil sintetizar do zero o produto natural, porque ele tem diversos centros estereoquímicos, porque a molécula é complexa. E será que eu preciso de tudo isso? Não. Eu preciso, nessa molécula complexa, saber quem são as partes que fazem interações essenciais para a atividade biológica, que aqui estão destacados em vermelho. Ou seja, dentro dessa visão de farmacófono, eu não preciso ter mais a molécula inteira. Eu preciso ter apenas a parte que é responsável pela atividade biológica. Entretanto, notem que esses grupos eles devem estar numa distância adequada para fazer a interação com o alvo. Então, a partir da década de 60, me desculpem que ficou na animação errada, farmacóforo passou a ser conhecido como o arcabouço molecular que contém os grupos responsáveis pela atividade biológica. E, de novo, por atividade biológica, entendam a fase farmacodinâmica. Tá? Então, eu identifico quais são os grupos moleculares e
o arcabouço molecular que vai determinar a distância entre esses grupos. Tá? Essa compreensão inicial de farmacóforo foi muito útil, por exemplo, para a gente entender e racionalizar por que moléculas mais simples que a morfina continuam tendo ação sobre os receptores opioides. Porque as moléculas mais simples continuam tendo os mesmos grupos farmacofóricos. Se elas têm o mesmo grupo farmacofórico, elas têm a mesma relação estrutura-atividade. E a partir do momento que eu entendo a relação estrutura-atividade, eu consigo sair de uma molécula complexa e chegar em moléculas cada vez mais simples, que têm a mesma atividade biológica, mas que, ao perder grupos acessórios, podem ter uma redução nos efeitos colaterais. Uma outra aplicação dos grupos farmacofóricos é na proteção intelectual. Porque, em vez de eu patentear a morfina, eu vou patentear que grupos que têm um anel aromático substituído por uma hidroxila, distante, 1, 2, 3, 4 ligações de um grupo nitrogênio ou um grupo básico, vão ter atividade agonista sobre os receptores opioides. E aí, qualquer molécula que for sintetizada que tenha esses requisitos estruturais, vai estar coberta pela minha patente, está protegida pela patente. Isso é muito mais amplo do que eu patentear a molécula da morfina. A patente da molécula da morfina não é possível, campo natural, mas se fosse, protegeria apenas a morfina. Não protegeria nenhum dos seus derivados, ou análogos, e assim por diante. Sim. Embora essa definição, esse conceito de farmacóforo seja muito fácil de entender e muito útil em diversos casos, ele leva a alguns erros muito crassos, muito grandes. E um deles está representado aqui. Vocês conseguem me dizer por que essa comparação de grupos essenciais para a atividade está incorreta? Não? Bem, antes de eu explicar para vocês o porquê, essa concepção antiga de farmacóforo também levou muitos químicos medicinais a associarem uma ação farmacológica com um determinado conjunto de grupos químicos. Então, por exemplo, todo mundo que sintetizava sulfonamida, a primeira coisa que eles testavam era o quê? Como antibiótico. Segunda coisa que eles testavam, como diurético. Porque, classicamente, nós temos sulfos com atividade antibiótica e sulfos com atividade diurética. Tá? Toda sulfa vai ter atividade antibiótica ou diurética? Não. Tá? Mas isso está associado com essa concepção errada de que é o grupo químico que está associado com a atividade biológica. Na verdade, não é. Não é o grupo químico. A macromolécula, ela sabe o que é uma acetona? Ela sabe o que é um ácido carboxílico? Não. O que a macromolécula vê? Densidade eletrônica. Então, se o que ela vê é densidade eletrônica, ela vai ver regiões capazes de fazer interação iônica, regiões capazes de fazer interações do tipo apolar, hidrofóbicas e assim por diante. O erro aqui é que eu tenho um grupo ácido com uma densidade eletrônica grande, mas a porção ácida da sulfonamida está aqui e não aqui. A gente nunca viu
a sulfona se ionizando para mimetizar o ácido, que é o ácido carboxílico. E aqui é uma representação errada que a gente encontra em diversos livros. Eu trouxe até exatamente como estava num dos livros. Né? E é um livro bem famoso, tá? De química medicinal. Mas a gente percebe o erro da gente pensar em grupos funcionais e não em tipo de interação. Para exemplificar isso de novo, tem aqui uma comparação de um inibidor da dihidrofolato redutase, que é uma enzima explorada para diversos efeitos terapêuticos diferentes. Se for a dihidrofolato redutase da bactéria, antibacteriano. Se for a dihidrofolato redutase humana, é um antitumoral. Então, eu tenho em verde o fármaco, que é o metotrexato, o antitumoral, e aqui, em preto, mais ao centro do slide, o dihidrofolato, que é o substrato dessa enzima. Na posição R, eu tenho um substituinte que é muito parecido entre os dois e que está escondido aqui no chuviscal. Para a sorte de vocês, ele não é muito importante. Tá? Se eu for olhar para essas duas moléculas e compará-las átomo a átomo e colocar átomos iguais sobrepostos entre si, eu chegaria nessa sobreposição mostrada aqui em branco, aliás, no A, que parece ser bastante razoável. Parece que os grupos se encaixam razoavelmente bem, então teria uma correspondência atômica entre eles. Por outro lado, se eu pensar no tipo de interação que esses anéis chamados pteridina fazem com um álcool macromolecular inicial, eu veria em azul grupos doadores de ligação de hidrogênio e em vermelho grupos aceptores de ligação de hidrogênio. E quando eu comparo esses dois anéis fundidos em termos de doadores e aceptores de ligação de hidrogênio, e sobreponho doador com doador, aceptor com aceptor, eu chego a uma outra sobreposição, que é essa mostrada em B. Intuitivamente, nos parece que o A é melhor do que B. Por quê? Porque nós estamos olhando para as moléculas do ponto de vista atômico. A macromolécula vê em termos de como que ela pode interagir com essas macromoléculas. E aí o que a gente encontra é, o R está aqui, ó, muito parecido para os dois. Quando eu comparo os anéis, eu vejo um aqui em verde e na transversal o outro em cinza. Muito mais parecido com o alinhamento mostrado em B do que aquele mostrado em A. A sobreposição mostrada em B do que a sobreposição mostrada em A. Evidenciando que o que a macromolécula vê é a capacidade de interação do meu fármaco, do meu composto bioativo. E isso mostra para a gente que é muito mais correto a gente pensar o farmacóforo em termos das interações moleculares que cada micromolécula pode fazer. E aí entra uma informação que é muito importante. Vocês devem ser capazes de olhar para uma molécula e perceber que tipo de interações moleculares ela é capaz de fazer. Isso é um conhecimento que vocês trazem lá da orgânica. Vocês sabem quem são grupos doadores de ligação de hidrogênio, quem são grupos aceitadores de ligação de hidrogênio, quem são grupos básicos ou ácidos, que por se ionizarem são capazes de fazer interação do tipo dipolo-dipolo ou íon-dipolo. Né? Esses grupos básicos vão fazer uma interação do tipo carga positiva, ao se protonar. Os grupos ácidos, ao perderem o próton e ficarem carregados negativamente, vão ser uma interação iônica do tipo carga negativa. Nós temos ainda anéis aromáticos, que vão fazer interações do tipo transferência de elétrons, interações hidrofóbicas e assim por diante.
Então, além de saber identificar que tipo de interação a molécula é capaz de fazer, nós teremos que fazer um exercício de deixar de olhar para ela como átomos, identificar as interações e esquecer o esqueleto molecular. Pensar na molécula só em termos dos tipos de interação que ela é capaz de fazer. Porque aí nós seremos capazes de olhar para uma molécula e ver nela a mesma coisa que a macromolécula vê. Acontece que, por enquanto, daqui para cá, eu só fiz uma transposição do tipo de interação que pode ocorrer. Eu não sei qual interação aqui é farmacofórica. Eu apenas listei todas elas. Tá? Antes de eu falar sobre como identificar quais dessas interações são farmacofóricas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. O mesmo grupo funcional, no caso aqui, os oxigênios estão representados em vermelho, nitrogênio em azul, carbono em cinza, halogênios em verde. É um esquema de cores muito parecido com o do Marvin Sketch. A diferença é que aqui eu desenhei minha molécula já num formato tridimensional, porque logo mais a gente vai começar a usar essa representação tridimensional. Tá? Então aqui eu tenho uma hidroxila, e é importante perceber que a hidroxila, por exemplo, é capaz de fazer mais de um tipo de ligação, ou mais de um tipo de interação molecular. Da mesma forma que uma carboxila também é capaz de fazer mais de um tipo de interação molecular. A carboxila pode fazer iônica, íon dipolo, dipolo, e pode fazer também ligação de hidrogênio. Como que eu vou saber qual desses tipos de interação molecular o meu grupo está fazendo? De verdade mesmo? Só lá quando vocês fizerem análise de sítio e tiverem uma boa experiência nisso. Por enquanto, a gente apenas vai marcar que essa região é capaz de fazer ligação iônica, ligação de hidrogênio, íon dipolo ou dipolo-dipolo. Tá? Eu preciso saber quem está na macromolécula para definir quem dessas possíveis interações vai ocorrer aqui. E é claro que, ao averiguar se essa interação é farmacofórica ou não, eu vou ter uma ideia do tipo de interação que está ocorrendo ali. Tá? Então, como que a gente determina que uma interação é farmacofórica ou não? Primeiro, numa molécula bioativa, eu vou ter que identificar os tipos de interação que essa molécula pode fazer. Então, como está ofuscado aqui pelo justificado, por razões que não vêm ao caso, eu acho que essa ligação dupla pode ser farmacofórica, ou eu quero testar se ela é farmacofórica. Esse nitrogênio carregado aqui, ou substituído com a metila, ele pode ser farmacofórico, eu vou testar. E essas hidroxilas. Eu poderia também imaginar que esse anel aromático poderia fazer interações farmacofóricas e eu poderia estar interessado em averiguar isso de alguma forma. Mas aí entra a questão da viabilidade sintética. Porque modificar hidroxilas, razoavelmente simples. Tirar a metila do nitrogênio, colocar outro substituinte ali, razoavelmente simples. Hidrogenar uma ligação dupla, enquanto o anel aromático continua ali, dá para fazer. Agora, hidrogenar esse anel, mantendo essa dupla aqui, já é muito mais difícil. Eu teria que partir para uma síntese total. Tá? Então, isso é algo que eu não vou avaliar no primeiro momento, por conta da viabilidade sintética. Em algum momento isso pode ser crucial? Pode. E aí eu vou gastar tempo e dinheiro com isso.
Mas inicialmente não. Inicialmente eu vou procurar fazer modificações dessa molécula que são simples e rápidas e que me dão algum tipo de informação químico-medicinal a um custo baixo. Uma das estratégias para isso é a chamada simplificação molecular. O que a simplificação molecular prega? Prega que é retirar a cada derivado uma das interações que meu composto bioativo original era capaz de fazer. Quando eu falo em retirar ou impedir, seria talvez o melhor termo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é simplesmente apagar um grupo funcional. Eu faria o derivado, por exemplo, sem uma hidroxila, sem a outra hidroxila, sem ambas as hidroxilas. Mas nem sempre tirar a hidroxila é tão simples do ponto de vista sintético. Às vezes é muito mais fácil eu simplesmente proteger a hidroxila, como foi feito aqui, impedindo que a ligação de hidrogênio fosse formada. É uma estratégia de simplificação? É. Por quê? Porque aquela interação molecular deixou de existir. Em alguns casos, eu vou sim retirar o grupo que faz a interação molecular, como, por exemplo, a hidrogenação dessa ligação dupla. Isso é fácil sinteticamente. Então, eu vou hidrogenar para ter um derivado onde antes ali é simples. Para testar se esse nitrogênio faz uma interação fórica, eu posso retirar a metila, eu posso colocar aqui um grupo mais volumoso, eu posso fazer vários derivados. A estratégia aqui é de testar se aquela interação é farmacofórica ou não. Para eu saber se a alteração impactou na atividade biológica ou não, eu vou ter que testar. Então, qual que é a ideia? Planejar uma série de derivados da minha molécula original. Não pode ser uma série muito grande, senão vocês vão perder muito tempo na síntese. Então, escolher quais modificações que provam ou que lhe dão uma ideia sobre quais grupos fazem interações farmacofóricas. Tá? A ideia é que você não sintetize mais do que 8, 10 derivados. Tá? Além disso, só se você tiver uma capacidade de síntese maior. Pensando num ambiente acadêmico, a gente ficaria com um teto aí de 10. Tá? Vou fazer a atividade biológica dessas 10 moléculas, e aí vocês imaginem já, por exemplo, se for num modelo animal, isso tem um custo associado. O ideal é que não seja no animal, porque eu estou fazendo modificações para impactar na afinidade. Mas, enfim, né? Avaliei essas 10 moléculas. Algumas teve uma redução drástica na atividade, outras variou pouco a atividade biológica. Quando a atividade biológica variou pouco, quer dizer que aquele grupo ele não é essencial para a atividade farmacológica. Ele está contribuindo, mas ele não é essencial. Então, eu não vou classificá-lo como farmacofórico. Farmacofórico é o grupo que, quando ausente, impacta muito na atividade biológica. Tá? Então, eu vou ter aí uma série de 8, 10 moléculas que vão me trazer a informação químico-medicinal. Tá? Dessas 8, 10 moléculas, eu vou ter que selecionar algumas para construir o meu farmacófago. Para dizer, olha, isso é farmacofórico, essa hidroxila sim, essa hidroxila não. Né? Quem são as minhas moléculas que eu vou selecionar para chegar no meu farmacófago? Será que eu preciso olhar para as moléculas mais diversas ou para as moléculas mais potentes da minha série?
e comparar as mais potentes com as inativas. Ou eu vou olhar para as moléculas mais diversas, mais quimicamente diferentes entre si, porque é isso que vai me dar a informação de quem é essencial. Sugestões? Moléculas mais potentes. Todo mundo concorda? Você discorda? São duas componentes que, quando eu olho para moléculas mais diversas entre si, que são todas elas privativas, o que elas têm em comum é essa farmacófora. Então, uma forma de pensar em farmacófora como a mínima unidade estrutural comum a todas as moléculas que tem aquilo. Quando a gente mostrou a morfina, são moléculas quimicamente muito distintas entre si, mas todas elas guardam como uma unidade em comum anel aromático, hidroxilo, nitrogênio com um distanciamento. Tá? Então, quando eu olho para moléculas diversas entre si, eu estou me atendo ao conceito original de farmacófora, que é encontrar qual que é o mínimo denominador comum para a atividade biológica. Tá? Entretanto, vocês vão ver em vários artigos o pessoal pegando as moléculas mais potentes, o que é mais potente versus o que é menos potente ou inativo, e o que está faltando é o farmacóforo. Tá? Então, o inativo não tem uma hidroxila? Ah, porque a hidroxila é farmacofórica. Qual que é o risco da gente fazer isso? As moléculas mais potentes, elas vão ser muito parecidas entre si. Não é? É só quando eu pego moléculas diversas é que eu vou ter uma variação de potência. Se eu pegar as mais potentes, vão ser, por exemplo, todas elas em escala nanomolar. Então, todas elas vão ter um grupo que é comum e eu não vou poder julgar com certeza se aquele grupo é relevante para potência, para afinidade, ou se realmente é essencial para a atividade biológica. Tá? Porque, originalmente, o conceito de farmacóforo não está relacionado com potência, com maior ou menor afinidade. Está relacionado apenas com ter atividade frente a determinado alvo macromolecular ou não. Tá? Vamos seguir adiante. Quando eu faço a estratégia de simplificação molecular, em busca dos grupos que são farmacofóricos, eu preciso balancear a facilidade sintética com a informação químico-medicinal. Por exemplo, aqui eu tirei um metil e vou colocar naquele lugar um etil, propil, butil. É fácil. Mas essa série me traz uma informação químico-medicinal importante? Ou, quando eu fui de metil para etil, depois de metil para propil, metil para butil, eu já sei que, na verdade, o que eu estou variando ali é log P e volume. Eu preciso continuar fazendo isso? Só se eu quiser saber qual que é o limite que cabe dentro daquele sítio ativo. Caso contrário, eu vou continuar fazendo uma série que não vai me agregar em nada do ponto de vista químico-medicinal. Tá? Quando eu faço essas simplificações moleculares, por exemplo, da cocaína foram feitas modificações de simplificação sucessivas até chegar na procaína, para se perder a atividade estimulante, mas manter a atividade analgésica. Eu também tenho atividades analgésicas, né? Então,
quando foi feita essa simplificação, a gente perdeu o efeito estimulante e ganhou, focou no que é analgésico. E agora, comparando as moléculas, eu posso ter uma ideia de quem são os grupos importantes para a atividade analgésica. Acontece que, quando eu simplifico a estrutura e vou tornando ela mais flexível, eu uma perda de afinidade ou de potência, porque a molécula mais flexível, ela adota várias conformações, sendo que a molécula original, por ser rígida, ela estava presa próximo da conformação bioativa. E aí eu começo a ter algumas incertezas. Aquele grupo que eu retirei é farmacofórico ou nessa modificação eu coloquei o grupo farmacofórico numa conformação que é distante da bioativa. Então não é tão simples assim definir quais são os grupos farmacofóricos, porque o aumento da flexibilidade ou vai manter a potência, quando eu tiver sorte, mas em muitos casos eu vou levar uma redução da potência ou afinidade. Tá? Isso ocorre aqui também, por exemplo, nesse análogo da cromacalina. Vejam que eu fiz um derivado de cadeia aberta, não dá para simplesmente abrir esse anel, tá? Isso aqui foi feito de síntese do zero para ver se esse anel era importante para a atividade biológica ou não. E a gente vê aqui, ó, uma redução na atividade de cerca de 3 vezes, tá? Ou de 300%. Tá? E mesmo nessa dose 3 vezes maior, eu vejo uma redução na pressão arterial que é menor do que aqui. Então, isso tudo mostra que quando eu abro e tenho isso mais flexível, eu tenho uma perda de atividade, mesmo os grupos farmacofóricos estando conservados. O arcabouço molecular aqui, ele é mais flexível, porque isso daqui pode adotar uma conformação para cá, essa carbonila dessa amida pode girar, e no anel, tudo isso era muito mais rígido. Tá? Então, aqui, embora os grupos farmacofóricos continuem presentes, eu tenho uma redução da atividade em função da penalidade entrópica. Existem casos onde a gente até faz isso de propósito, de tornar a molécula mais flexível. Mas isso ocorre quando, por exemplo, eu quero que a molécula se adapte a um sítio ativo que sofreu mutação, por exemplo. E antes, isso aqui encaixava muito bem. Como agora aquele sítio sofreu uma mutação, tem um impedimento estérico aqui, um choque. Eu fazendo um análogo mais flexível, eu posso reestabelecer minha atividade original, mesmo que isso seja com uma potência menor ou com uma menor seletividade. Tá? Ao longo do semestre, talvez vocês vejam alguns exemplos de aplicação nesse sentido. A gente falou muito sobre a identificação dos grupos farmacofóricos, mas a gente percebeu que, às vezes, é a orientação desses grupos farmacofóricos que é importante, ou melhor dizendo, que é tão importante quanto. Tá? E é por isso que a IUPAC, na década de 90, fez uma outra atualização na definição de farmacófagos, para mudar um pouquinho daquilo que estava lá na década de 60. Na década de 60, ainda se falava em grupos funcionais. A partir da década de 90, a definição de farmacófago é de um conjunto de características eletrônicas e estérias responsáveis pela interação com o receptor e, portanto, necessárias para efeito farmacológico.
Vejam que, de novo, eu estou falando da fase farmacodinâmica. Tá? E desde lá da primeira edição do livro lançado em 2001, logo depois da definição de farmacóforo, e não tem essa parte em vermelho, tá? Ele destaca: farmacóforo não é uma molécula ou associação de grupos funcionais. Exatamente para fugir daquela concepção errônea que sulfonamida dá atividade diurética ou antibiótica para a minha molécula. Isso não é verdade. Tá? Então, nessa definição de farmacóforo, eu deixo de olhar para a molécula como funcionais e passo a olhar para ela a partir dos tipos de interação. Esses tipos de interação são comumente representados por formas geométricas. O mais comum é eu representar cada tipo de interação por uma esfera de cor diferente. Cada programa tem um esquema de cores diferentes. E alguns programas, para dar uma direcionalidade para as interações, por exemplo, ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é direcional. Se eu colocar uma esfera e disser que qualquer lugar ao redor dessa esfera pode ter uma ligação de hidrogênio, não é exatamente correto. Melhor seria falar, olha, aqui eu tenho um doador de ligação de hidrogênio. Nesse sentido ou nesse sentido. Nesse sentido eu vou ter? Não, não adianta eu ter, porque não vai funcionar. É só nessas 3 orientações que realmente a ligação de hidrogênio ocorre de forma efetiva. Tá? Nós estamos em nível de graduação, então a gente não vai representar farmacóforos de forma tão específica assim. A gente vai se contentar com as esferas. Tá? Por exemplo, nesse programa aqui, interações feitas por anéis aromáticos. Que tipo de interação o anel aromático faz? Tipicamente de transferência de carga. Onde que ocorre transferência de carga? Acima e abaixo do plano do anel. Por isso que aqui está representado o plano do anel, para saber que a interação era em cima ou abaixo. De novo, nós não vamos ter esse grau de detalhamento. A gente vai continuar representando apenas como esferas para simplificar. Tá? Mas a gente vai querer sim saber qual que é a disposição relativa no espaço dos grupos farmacofóricos. Então eu vou sair de uma representação 2D, que era a que estava antes, vou agora para uma representação tridimensional. E representações tridimensionais só vão fazer sentido para vocês quando vocês puderem manipular isso. Porque a estrutura tridimensional, você precisa olhar ela do ângulo correto para você entender o que está acontecendo. Por enquanto, a gente vai identificar os átomos que fazem as interações farmacofóricas e agora substituir esses átomos pelo tipo de interação que eles fazem. Aqui, o que é importante é um doador de ligação de hidrogênio, ou um aceptor. Aqui, o que interessa é uma interação de Van der Waals, ou uma interação aromática, que é um anel que está nessa posição, e aqui uma interação iônica, ou íon dipolo, ou dipolo-dipolo. Tá? Quem que vai definir que tipo de interação dessas que eu mencionei, de fato, é a que ocorre com a macromolécula? Quando a gente tiver a informação do complexo. Quando vocês estiverem fazendo as análises de SBDD. Por exemplo, no caso dos derivados de morfina, dos opioides, eu sei que aqui é uma interação iônica, porque no cristal da proteína com os derivados de morfina, eu tenho um ácido glutâmico perto desse nitrogênio. Eu sei que o ácido glutâmico
está carregado negativamente por causa do pKa dele. Vocês já viram. A gente sabe que aminas primárias têm pKa's, aliás, aqui não é primária, aqui é terciária, mas enfim, tem pKa's alto, que vai estar protonada. Então, carga negativa do resíduo, carga positiva do nitrogênio, eu sei que aqui é uma interação iônica. Eu sei disso e estou contando para vocês, porque eu vi o complexo. E vocês vão ver em algum momento. Sem o complexo, vocês diriam nitrogênio, que vai fazer interação de polo, íon de polo, ou iônica, ou ligação de hidrogênio, porque é tudo que isso aqui é capaz de fazer. Como que eu sei essas distâncias e esses ângulos? Quando eu olho para a morfina, essa estrutura é rígida. Então, quando eu olho para essa estrutura tridimensionalmente, e ela estando rígida, eu sei quais são as distâncias e os ângulos. Mas lembre-se que, para eu identificar os grupos farmacofóricos, muitas vezes, eu preciso fazer simplificações moleculares que vão dar origem a moléculas flexíveis. Ou mesmo, eu tenho moléculas flexíveis desde o começo. E aí? Como que eu faço para determinar a disposição dos grupos que fazem interações farmacofóricas? Eu vou ter que recorrer ao contrário. Eu vou ter que rigidificar a minha molécula bioativa para que ela chegue numa conformação bioativa, para que ela se mantenha na conformação bioativa, e a partir da análise dos grupos farmacofóricos nessa conformação bioativa, eu encontre as distâncias e os ângulos. Vou pegar uma molécula qualquer aqui, só como exemplo. Tá? Ribolabante, que foi um fármaco introduzido para controle da obesidade por ser antagonista dos receptores canabinoides. Então, para reduzir a compulsão alimentar. Vocês sabem, né, que o uso de maconha, por exemplo, leva algumas pessoas à compulsão alimentar, à vontade de mastigar alguma coisa. Então, um antagonista desses receptores canabinoides poderia reduzir a compulsão alimentar, e foi assim que surgiu no mercado o Ribolabante. Tá? A gente já viu em aulas passadas que existem dois subtipos, etc. E eles queriam aumentar a seletividade pelo receptor CB1, ou seja, que o ribonabante estivesse na conformação bioativa. Para nós, eu quero identificar qual que é a conformação bioativa do ribonabante para fazer o modelo, para traçar o farmacóforo dele. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso ciclizando a molécula. Aqui ou aqui, por exemplo. Isso vai garantir que a molécula fique mais rígida e, portanto, me permita medir distâncias e ângulos de forma muito mais precisa do que aqui no meu análogo, que é flexível. Tá? Então, foi feita uma ciclização aqui, por motivos de facilidade química, provavelmente, e aumentou em muito a seletividade por CB2 e perdeu a afinidade por CB1. Quando eu ciclizo formando 5, um anel de 5. Quando eu ciclizo formando um anel de 6, eu tenho um padrão de seletividade que é muito parecido com esse daqui. E quando eu aumento ainda mais esse anel entre os dois, eu inverto o padrão de seletividade. Isso nos mostra algo que intuitivamente a gente já sabia.
numa determinada conformação, a molécula tem seletividade por CB1, em outra conformação, ela tem afinidade por CB2. Pode ter até os mesmos grupos farmacofóricos, mas a conformação, a disposição espacial desses grupos farmacofóricos vai garantir seletividade por um ou por outro receptor. E é a mesma estratégia que eu vou fazer para encontrar a conformação bioativa das minhas moléculas num processo de planejamento. Então, eu vou pegar um exemplo aqui mais clássico, que inclusive tem lá no livro do Patrick. Como é que eu determino qual que é a conformação bioativa do captopril, que é um inibidor de ECA, que a gente já viu em outros momentos, considerando que ele tem algumas conformações, aliás, algumas ligações rotacionáveis. Nos estudos de simplificação molecular ou da comparação dos compostos bioativos no desenvolvimento do captopril, se sabe que o enxofre é farmacofórico, ou melhor dizendo, que o enxofre faz interações farmacofóricas e que esse grupo carboxilato também faz interações farmacofóricas. Então, de uma forma bem simplificada, eu quero saber qual que é a distância entre meus grupos farmacofóricos. Mas, para o captopril, o enxofre pode estar em qualquer uma dessa região, por causa da flexibilidade dessas duas rotações, essas duas ligações rotacionáveis. O que eu preciso fazer para restringir essas ligações rotacionáveis? Eu preciso rigidificar essa interação, essa ligação aqui, essa porção da molécula. Como que eu posso fazer isso? Ciclizando minha molécula. E aí eu tenho alguns derivados cíclicos diferentes. Conforme eu vou ciclizando a molécula com anéis de tamanhos diferentes, eu vou restringindo as orientações no espaço onde aquele enxofre pode estar. Ou, pelo menos, pode estar em conformações de baixa energia. É claro que se eu fornecer energia para o sistema, ele vai adotar outras conformações. Mas próximos do mínimo energético, eu vou cada vez restringindo mais as posições do espaço onde ele pode ficar. E com isso, eu chego em prováveis distâncias entre os grupos farmacofóricos. Como que eu sei qual que é a distância, entre aspas, correta? Quando eu ver o complexo ECA-captopril. Porque lá vocês vão medir. Então, é tanto. Aqui o máximo que eu consegui foi chegar nessas, ou que está aqui, ou que está aqui. O que a gente faria do ponto de vista de LBDD? Eu digo que é aqui a distância média, com um erro para cá e para lá. Então, eu vou construir um modelo farmacofórico. Peraí, vou voltar aqui. É como se o enxofre estivesse aqui, e esse raio aqui é minha incerteza da posição do enxofre. Mais lá para frente eu vou voltar a falar disso, então tem outros exemplos. Então, eu colocaria o centro da esfera aqui e faria um raio maior ou menor de acordo com a minha incerteza. Aqui um outro exemplo, para encontrar a conformação bioativa da dopamina. Então, inicialmente, o que eu fiz? Eu fiz derivados onde eu protegi as hidroxilas, onde eu pus grupos volumosos nesse nitrogênio, retirei o nitrogênio, para definir que os grupos farmacofóricos são as duas hidroxilas, o anel e o amino. Mas isso não me diz
qual que é a distância entre eles. Para descobrir a distância entre eles, eu vou fazer 2 derivados. Na verdade, foram feitos bem mais. Estou mostrando para vocês só 2 que levaram a alguma conclusão. Tá? Foi feita uma retificação aqui, ou com isso aqui rotacionado, foi feita uma ciclização aqui. Descobriu-se que esse é inativo e esse é ativo. Portanto, com base nisso, eu determino que a distância farmacofórica do anel, dos hidroxilas e amino, ou melhor dizendo, anel aromático, doadores ou aceptores e grupo carregado, basicamente, é essas aqui. Essas distâncias vai determinar um certo ângulo aqui entre esses grupos. E é assim que eu crio o meu modelo. Por que eu continuo falando em modelo farmacofórico, ou seja, algo que tem alguma incerteza? Porque quando eu coloco esse grupo volumoso aqui, pode ser que essa molécula seja inativa, não porque isso aqui está na conformação errada, mas sim porque não tem espaço para esse grupo. Então sempre tem alguma incerteza no farmacófono geral. Então algumas pessoas dizem hipótese farmacofórica é uma hipótese que explica a atividade das moléculas que eu tenho. Ou é um modelo que explica a atividade. Às vezes, para explicar essa atividade, eu preciso ter esferas com raios maiores ou menores. Porque é isso que vai me dar a incerteza do meu modelo. Até aqui, tudo bem? Oi. Por que no caso não poderia, por exemplo, se falar da liberação aumentada? Se poderia já listar a forma ainda que é ativa, como teve Porque... Não, eu não estou falando. Dopamina não é um fármaco, né? Dopamina é um neurotransmissor.